Vida Saúde. Oferecimento. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Incor. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133. Olá! Oi! Estamos chegando e como é que anda a sua saúde bucal aí? Tá cuidando direitinho dos seus dentes? Eu confesso que eu tô com um dente aqui que tá precisando fazer um implante, por uma infelicidade eu acabei perdendo. E nosso bate-papo de hoje vai ser sobre a nossa saúde bucal, especialmente sobre implante dentário. É isso mesmo, né? Afinal de contas, isso tem a ver muito com a autoestima. Nós vamos entender, olha só, o que é um implante sem corte, como são os procedimentos e muito mais. Então, se liga aí no Vida Saúde. É isso aí. E quem conversa com a gente sobre esse tema é nosso já conhecido cirurgião dentista, Gleison Pascoal. O Gleison, como é que é essa coisa aí? Implante sem corte, né? A oitava maravilha do mundo. Porque o nosso medo, eu falo por mim, de fazer o implante é justamente o corte, né? Justamente é uma técnica que nós estamos implementando já há algum tempo. Na realidade, você faz esse tipo de planejamento, você vai ter apenas uma pequena... Antigamente, você se usava fazer uma incisão linear. Na realidade, quando você faz um implante sem corte, você, na realidade, é uma cirurgia guiada por computador. Você faz um exame tomográfico e, a partir daí, você consegue fazer a inserção do implante de uma maneira mais rápida, mais segura e sem aquela necessidade de fazer uma sutura. Então, assim, é um procedimento menos invasivo. A tecnologia favorecendo a assertividade do tratamento, né, doutor? Com certeza. Você falou tudo. Quando você faz esse tipo de planejamento, nós temos uma maior assertividade, um maior planejamento do que as cirurgias abertas. Quando eu falo corte, gente, a gente pensa na incisão linear, de pegar um bisturi. Não vai um bisturi, na realidade. Você consegue fazer o planejamento no computador e você faz a inserção do implante fazendo uma simples perfuração. Olha. Ou seja, aquele desconforto de aquelas cirurgias abertas, ele fica para trás. Ou seja, o paciente, muitas das vezes, ele consegue fazer o procedimento cirúrgico e imediatamente já voltar às suas atividades. Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de implante sem corte ou tem aqueles casos que não são possíveis? A partir do momento dos exames complementares, você consegue fazer uma análise mais específica. Ou seja, a condição óssea tem que estar mais favorável, uma certa espessura óssea, uma certa altura óssea adequada. Então, essa praticidade para ver se tem essa indicação, sempre com os exames prévios. Então, tem que ser casos um pouco mais favoráveis. Aquele paciente que, às vezes, não perdeu um dente há muito tempo, que não sofreu com uma atrofia óssea, uma atrofia gengival, para que, em determinados casos, você precisa fazer algumas reconstruções ósseas, mediante o tempo que foi perdido esse elemento dental. Importante muito você falar dessa parte óssea, a gente vai continuar falando sobre isso, mas antes eu tenho um recadinho para você. O Incor é uma clínica moderna e especializada em cardiologia. Há mais de 25 anos trabalhando com qualidade e comprometimento junto aos seus clientes. Nosso objetivo é contribuir para uma vida saudável, utilizando tecnologia sem abrir mão dos princípios éticos. Incor, há mais de 25 anos ajudando a cuidar de você. Venha para o Incor. Nos ligue, telefone 3222-9932. Continuar a nossa entrevista aqui com o Dr. Gleison Pascoal, cirurgião dentista. Agora entender aí sobre o pós-operatório, doutor, como é que funciona, quais são os cuidados que o paciente deve ter. Fantástica pergunta. Eu brinco que antigamente as pessoas iam fazer uma cirurgia cardíaca, muitas das vezes você tinha que abrir o peito do paciente, né? Então, hoje você faz com câmeras, com acessos mais tranquilos, você consegue fazer esses reparos. Na odontologia também é a mesma coisa. Com esse planejamento, esse bom planejamento, você consegue fazer uma cirurgia muito rápida e tranquila. Conforme eu já falei, o pós-operatório se torna muito tranquilo para o paciente. E que muitas das vezes você já consegue voltar às suas atividades
pós esse tipo de cirurgia. Fica mais previsível, mais tranquilo, uma recuperação muito rápida, porque evita as famosas suturas, cirurgias abertas. Então, esse é um diferencial dos implantes sem corte. A recuperação é fantástica. E, na maioria das vezes, você já consegue fazer. Você coloca o cilindro de titânio e, na mesma hora, depois de alguns minutos, você já consegue fazer a inserção do dente, de forma provisória para o paciente. O dente que você fala já é a prótese, né? Justamente. A gente tem 2 momentos. A cirurgia, que é a colocação do implante, que é o titânio, que ele se assemelha à nova base, é uma nova raiz, e na sequência você vem com a coroa, que nada mais é que o dente. No caso de uma pessoa que tenha que fazer enxerto, vamos explicar primeiro para quem está em casa, o que é o enxerto? Na grande maioria das vezes, o enxerto é pelas pacientes que têm, igual eu já havia falado, a atrofia óssea, perda óssea, no caso. Então, tem N indicações. Para aqueles casos de implantes unitários, aquela pessoa, o paciente que perdeu 1 ou 2 elementos, muitas das vezes é indicativo de você fazer a cirurgia, a terapia com os implantes sem corte. Há grandes reabilitações, os pacientes que usam as dentaduras, as pontes móveis, que perderam, já estão sequelados, que perderam vários dentes, você tem terapias que você consegue fazer sem as famosas enxertias. Então, assim, para as reabilitações maiores, muitas das vezes você tem técnicas mais modernas, que você pode fazer as ancoragens ósseas. Fica um pouco complexo explicando, mas tem lugares estratégicos no osso da face que você consegue colocar o implante naquele local. Por isso que é bom ter um profissional que conheça bem a anatomia, que tenha uma certa destreza, para poder fazer as devidas indicações. Então, há terapias que conseguimos fazer também sem os enxertos. Ok, a gente está entendendo um pouco sobre esses implantes sem corte, quando é possível fazer sem enxerto ou com enxerto. E a gente continua com esse bate-papo, mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Não sai daí, não. Fica aí. Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para trazer uma dica bem especial para você que está ligadinho. A Riso Clínicas Odontológicas conta com estrutura de equipamentos de alta tecnologia e profissionais qualificados em todas as especialidades odontológicas. Implantes, cirurgias, clareamento, prótese, canal, aparelhos fixos e removíveis. Bom demais da conta, né? É a Riso que veio para trazer mais tecnologia e excelência em seu atendimento odontológico com os melhores profissionais da região do norte de Minas. Riso Clínicas Odontológicas, prezamos pelo seu bem-estar. A Riso fica na Avenida Afonso Pena, 148, no centro de Montes Claros. O telefone é o 3216-6681. Vem pra Riso! Riso faz bem! Olá, voltamos com o Vida Saúde de hoje. Se você tem algum implante na sua boca para fazer, continua assistindo a gente, que o nosso assunto é esse, tá? Implante sem corte. Olha que maravilha. Quem está conversando conosco sobre esse assunto é o Gleison Pascoal, que é cirurgião dentista. Antes da gente continuar, doutor, eu quero dar uma informação para o pessoal que está em casa. Você sabia que a UPA do Chiquinho Guimarães realizou no ano passado, em 2022, 10.800 exames de eletro e radiografia? Olha que quantidade grande. Dá uma média aí de 900 exames por mês. Uma quantidade enorme, absurda, e que está aí beneficiando a nossa população aqui em Montes Claros. Ó, parabéns. Agora sim a gente continua com o Dr. Gleison. E o que é essa tal da carga imediata? Carga imediata nada mais é que é uma prótese dentária odontológica rápida. Então, a partir do momento que você faz a instalação dos implantes dentários, a partir que esses implantes foram bem instalados e têm uma boa estabilidade, você consegue devolver o sorriso em alguns, até no mesmo momento e em um curto espaço de tempo. Aquelas cirurgias grandes que se faziam no passado, com os enxertos ósseos, que você tinha que comprar um osso de bancos de osso, até mesmo tirar do próprio corpo humano,
são terapias que demoravam muito para você restabelecer a prótese. Então, um bom planejamento e a colocação dos implantes em regiões estratégicas, que você consiga fazer uma boa ancoragem, te possibilita fazer que você possa ter e usufruir dos dentes de uma forma mais rápida. Lá atrás, 1900 e borrachinha, na época da minha mãe, na época da minha avó, não tinha, né? Eles não tinham essa condição até financeira e não disponibilizavam da saúde pública também para manter os dentes. Então, muitos deles não têm os dentes e usam dentadura, né? Isso. Na boca inteira. Tem aquela de cima e aquela de baixo. É possível fazer os implantes nessas pessoas sem o enxerto? É uma das principais indicações, principalmente para os desdentados totais, que você consegue fazer essas terapias com essas técnicas mais modernas. Eu falo que com apenas 4 implantes você consegue devolver todos os dentes fixos novamente para o paciente. Colocar implante sem enxerto dói, doutor? Olha, uma ótima pergunta. Hoje, com o advento de bons anestésicos, uma boa medicação, um bom planejamento prévio da cirurgia, e até para aquelas pessoas que são muito ansiosas, você pode fazer os seus implantes dormindo. Então, o desconforto hoje é praticamente quase que zero, até mesmo beirando ao zero. Hoje, as cirurgias são menos invasivas, você consegue fazer cirurgias rápidas, muitas das vezes guiadas, conforme nós já falamos. Quando a gente falou muito do implante, a gente está falando sobre o enxerto. Quando é necessário, então, fazer o enxerto? Vamos supor, uma pessoa que vai fazer o implante de um dente só, por exemplo, às vezes, que tem uma quantidade de osso que ela deve ter para fazer o implante? Depende da questão do enxerto. Se o paciente, qual que é a melhor hora de se colocar um implante, no caso de um paciente que sofreu um trauma, ou perdeu 1 ou 2 dentes? Imediatamente. Aí, no caso, você não tem aquele tempo de ter aquela atrofia óssea. Ou seja, é a perda da sustentação óssea e Quanto gengival. mais tempo passa, então, mais osso aquela pessoa vai perdendo? Ela vai perdendo com o tempo. Então, são 2 temas antagônicos. Você, na maioria das vezes, para aqueles desdentados totais que sofreram com odontologia do passado, que tiveram atrofias severas, você hoje tem técnicas que você consegue minimizar. Para aquelas pessoas que perderam, às vezes, 1 ou 2 elementos de forma mais momentânea, você consegue fazer a terapia também, muitas das vezes, sem o enxerto. Então, tem que ver a indicação, fazer bons exames, fazer uma tomografia computadorizada, para ver em que cenário cada paciente vai se inserir. Fantástica a tecnologia. É demais tecnologia. E importante, né, falar da qualidade de vida do paciente que recebe esse tipo de procedimento. Como é que é a resposta, o feedback? Olha, eu tive essa experiência de poder ter o prazer de ter devolvido o sorriso para meus pais. Então, foram feedbacks importantes. Meu pai falava que não conseguia sentir o gosto do alimento. Ele ficou usando prótese durante 40 anos. A minha mãe perdeu quase todos os dentes também e ela não tinha segurança. Minha mãe é muito católica, gosta de ir muito na igreja. Ela falou, eu vou na igreja, na hora que eu vou louvar, vou cantar, minha prótese ela ficava balançando na boca. Então, cada um tem uma dor específica, seja ela por força mastigatória, seja ela por segurança para poder falar, comer, sorrir. Então, o implante veio para solucionar e devolver qualidade de vida para principalmente aquelas pessoas que sofreram com a odontologia do passado, que estão mutilados. Que lindo, viu? É isso aí. A odontologia, através das suas mãos, devolvendo essa alegria. Não tem coisa melhor que ver seu pai e sua mãe sorrindo aí de dentes, né? Depois de tanto desconforto, a gente quer te agradecer sua presença, doutor. Eu agradeço o convite novamente e sempre que precisar, estou à disposição. Parabéns, continue espalhando sorriso aí para o nosso norte de Minas. Isso. Muito obrigado. Valeu. Você que está em casa, espero que você tenha gostado aí do nosso assunto de hoje. Se tiver algum implante para fazer, tá na hora. Se organize, né? Obrigado pela audiência. Até a próxima. Até, beijo. Vida Saúde. Oferecimento. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Incor. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133.